Fala turma, tudo bem com vocês? Mais um episódio do quadro Café com Investimento, onde eu pego 3 perguntas de vocês do Instagram, que é @mateus.gabord, me acompanha por lá, e trago aqui para o YouTube para nós respondermos. Hoje eu peguei 3 perguntas sobre a essência de você aprender a analisar empresas e cuidados que você tem que tomar no mercado de ações. Primeira pergunta do Josivaldo: quando vender ações de crescimento, as que não pagam dividendos? Josivaldo, essa é uma pergunta que as pessoas que começam a investir sempre se fazem. Qual que é a hora de eu vender uma ação? Porque o dividendo nada mais é do que o fluxo de caixa da empresa que vai para o seu bolso. Quem investe em fundo imobiliário vê todo mês cair um dividendo na conta, então você enxerga a remuneração que você tem daquele investimento. Quem investe em ações de dividendos também vê o dividendo cair, às vezes mensalmente, trimestralmente, semestralmente, na sua conta corrente, então você enxerga o dinheiro entrando. Já ações de crescimento são aquelas empresas que não pagam o dividendo para você e tendem a valorizar com o tempo. Isso dá uma percepção de que o único jeito de eu usufruir dessa valorização, desse ganho, é vendendo ação e pondo no bolso. Esse é o seu racional, correto? Porém, ele é um racional incompleto, tá? Vamos lá. A resposta que eu tenho para você é o seguinte: eu quero nunca vender as minhas ações, mesmo as de crescimento. Porque olha só, o futuro de toda boa ação de crescimento é virar uma empresa de dividendos. Eu vou repetir. O futuro de toda boa empresa de crescimento é virar uma empresa de dividendos. Porque pensa comigo, quando você você afasta do mercado, que é uma tela, que são números, e você enxerga que é uma empresa, a empresa ela dá um lucro. Se a empresa pega o lucro e te distribui, isso é o dividendo. Se ela pega e retém para ela é uma empresa de crescimento, que ela não te pagou dividendos, mas ela reteve o lucro para fazer alguma coisa. Vamos pegar, por exemplo, uma empresa como a Raia Drogasil, setor varejista, empresa farmacêutica. Ela paga pouquíssimos dividendos, tem anos até que ela nem paga dividendo, porque ela pega o dinheiro, ela reaplica dentro dela para abrir cada vez mais e mais farmácias. Isso faz um crescimento da empresa muito grande. Ela é uma empresa que nos últimos 30 anos valorizou mais do que 200.000% na cotação dela. Você concorda comigo que ela não pode crescer infinitamente? O mercado farmacêutico tem um limite de farmácias, no caso. Então essa empresa, quando ela pegar uma fatia mais significativa do mercado, ela vai começar a pegar o lucro dela e não, entre aspas, não ter muito o que fazer e vai distribuir para os sócios, vai distribuir para o acionista. Ela não vai ter tanto espaço para crescer, então ela pega e distribui. Empresas gigantes fazem isso, Ambev, ou Itaú, Bradesco, empresas de energia, uma Engie, uma Taesa da vida, empresas que estão num patamar mais elevado em termos de market share, percentual de mercado, elas pegam e distribuem o dividendo. Então se eu peguei a Raia Drogasil, vou inventar aqui um número, a R$10, certo? E ela valorizou para 100. E no 100 ela começa a pagar dividendos, ela vai estar pagando 1, 2, 3, 5 reais de dividendos, certo? Mas eu comprei ela a 10. Então eu vou estar recebendo um valor chamado yield on cost, que é o dividendo em cima do meu custo, muito elevado. Então eu peguei a empresa agora para que ela, valorizando ao longo do tempo, ela passe a pagar dividendos mais significativos. Então eu não tenho intenção de vender nem empresa de crescimento, porque ela vai crescer eternamente, ela não vai crescer eternamente, alguma hora ela paga dividendos para você. Porém, isso não quer dizer que você não vai equilibrar a sua carteira. O balanceamento é diferente de você vender para realizar lucro. Você quer ter 10 empresas na carteira, 10% em cada uma delas. Uma empresa quadruplicou de valor, isso desbalanceou a sua carteira. Então você tem 40% em uma e o restante nas outras. Você pode vender um pouco dela para balancear a sua carteira, não para realizar lucro. Espero que isso tenha ficado bem claro, beleza? A segunda pergunta aqui da Josi, só Josi. Por que olhar só dividendos é perigoso? Ela perguntou isso para mim num comentário que eu fiz no Instagram, que eu falei que olhar só os dividendos de uma empresa ou de um fundo imobiliário é extremamente perigoso para você decidir investir numa empresa ou não. Porque o dividendo da empresa, que a pessoa está olhando no caso, é o dividend yield. O que é o dividend yield? É o percentual do dividendo pago em função do preço da empresa hoje. Então vamos inventar aqui uma empresa que está cotada a R$30 e ela pagou R$3 de dividendo no ano passado. O dividend yield dela é 3 por 30, é 10%, ou seja, a empresa está remunerando em 10% de dividendos quem a comprou. Só que isso é um falso cognato, porque o dividendo ele é o passado, o preço da empresa é o presente na expectativa do futuro. Olha que coisa maluca, porque o dividendo é o que a empresa já pagou, o preço dela hoje é o que o mercado espera que ela faça. Então vamos pegar isso e quebrar em algumas pequenas partes. Primeira parte, o que uma empresa te pagou no passado não quer dizer que ela vai pagar no futuro, ok? Pode ser que a empresa teve um ano excepcional, que a empresa ela valorizou muito, pegou um mercado muito bom e ela pode continuar fazendo isso, ou pode ser que de repente o mercado está antecipando que aquela empresa não vai performar tão bem no próximo ano, está tendo uma crise, ela tomou uma dívida, alguma coisa pode acontecer e o mercado derrubar o preço da empresa e ela não te pagar dividendos. Então o dividendo é uma análise fria do passado e você levar isso em
conta na sua análise, até tem algum sentido. Você decidir por causa disso não tem o menor nexo. Porque se eu te falar que existe uma empresa que vem pagando 10% ao ano de dividendos consistentemente ao longo dos últimos 10 anos. Isso soa coerente, soa bom. Mas pensa numa empresa cotada a R$100, pagando R$10 de dividendo no ano. No outro ano ela cota 90, paga 9. O outro ano ela cota 80, paga 8. Repara o seguinte, ela está sempre pagando 10%, ela está caindo os dois. Então você olhar só o yield te dá uma ilusão muito fraca do que aquilo está acontecendo. Entendeu? Porque se olhar dividendos é perigoso. Show de bola. A última pergunta agora do meu xará, Matheus, mas só sem o H. Quais indicadores analisar em uma empresa? Matheus, existem literalmente centenas de indicadores para você analisar dentro de uma empresa, tá? Mas você não pode esquecer o seguinte, não tem indicador para a parte qualitativa, que é a parte do modelo de negócio, da governança da empresa. A governança até tem parte quantitativa, mas você entrar no site de RI da empresa, ler a apresentação institucional da empresa, ler lá o que ela faz, modelo de negócio, quais são os players, como que está o mercado, você lê a parte qualitativa, ela é fundamental, tá? Não ignore isso. Porém, dentro da parte quantitativa, que são os indicadores, tem 4 indicadores que eu gosto muito de começar a analisar. Vou até deixar aqui para você uma aula que eu explico no detalhe esses 4 indicadores, que é a evolução da receita da empresa do faturamento, empresa que está faturando mais, ou está vendendo mais caro, ou está vendendo mais, para mim é ótimo. A evolução do lucro líquido da empresa, não adianta ela receitar mais e está dando prejuízo, eu quero ver o lucro e a receita andando juntos, porque o lucro é o que de fato pode ir para o seu bolso. Eu quero olhar a margem líquida, que é a relação lucro-receita, eu quero isso estável ou subindo, porque mostra que a empresa, da cada real que ela fatura, ela não foi mais custosa em termos da operação dela para conseguir gerar isso para o lucro líquido. E eu olho a dívida líquida da empresa pelo EBITDA, que é a dívida que a empresa tem dividido pelo lucro operacional dela. Se esse indicador for maior do que 3, a empresa, na teoria, levaria mais do que 3 anos do resultado dela para conseguir pagar as dívidas, o que torna ela num patamar perigoso. O resultado financeiro pode ficar um pouco mais pesado, os juros de dívida pode matar a empresa. De novo, veja a aula que eu marquei no card para você entender isso em mais detalhes, mas são os 4 indicadores que eu começaria olhando. Legal, pessoal? Então, pela aula de hoje era isso, espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você usa outros indicadores além desses, vai ser um prazer comentar em cima disso. Eu vejo vocês na próxima aula.